A paz do Senhor, meus amados e minhas amadas irmãs. No vídeo anterior nós falamos sobre a traição, julgamento, condenação, crucificação e morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. Neste vídeo aqui nós vamos dar continuidade à palavra. Está em João 20. Jesus aparece a Madalena. Jesus foi morto, sepultado. Ele foi morto na sexta-feira, 3 dias após a sua morte, ele ressuscitou, num domingo de Páscoa. Seu corpo estava lá no sepulcro, no túmulo. Estava vigiado pelos soldados, dos sacerdotes, dos anciãos. E Maria Madalena, mas outras mulheres foram lá. Enquanto todos temiam, estavam com medo, estavam tristes, arrependidos, sentindo dor no coração e com muito medo, porque eles não podiam se mostrar para as pessoas, porque os discípulos de Jesus Cristo eram perseguidos. Foi tanto perseguido que Pedro, quando o soldado foi falar com Pedro, Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. E o galo cantou. Por que ele negou? Porque ele não amava Jesus Cristo? Ele amava, mas ele tinha medo. Ele sentia medo da morte. Assim como Pedro também tinha que se esconder, ficou com medo, os outros também ficaram. Mas essas mulheres guerreiras, valentes, destemidas e que amavam a Jesus, elas foram lá no sepulcro. Elas foram lá. E olha a história aqui. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia o que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Eu, voltando-se, disse-lhe: Rabone, o que quer dizer? Mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, é vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isto. Chegando lá, ela falou para os seus discípulos que tinha visto Jesus e falou para todos. Os anciãos daquela época, os sacerdotes, chamaram os soldados que estavam vigiando o corpo de Jesus lá no sepulcro e mandou que eles mentissem, dizendo que eles dormiram e durante o sono deles roubaram, que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus Cristo. E esses anciões e sacerdotes, eles pagaram a esses soldados para mentir. Uma grande mentira, que se acredita até hoje, dias de hoje, entre os judeus, que roubaram o corpo de Jesus Cristo e não
ressuscitou, que esse corpo foi roubado. Jesus apareceu aos seus 11 apóstolos. Por que 11? Porque um deles, que eram 12 apóstolos, foram escolhidos por Jesus, e um deles, o Judas Iscariotes, o havia traído. Foi aquele que traiu Jesus com um beijo na face, no rosto. Então só tinham os 11 apóstolos agora. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro das semanas, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se dispunham ajuntando. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. O medo estava entre eles, porque eles estavam sendo caçados para a morte. Os soldados estavam ali, perseguindo, procurando eles para matar os discípulos de Jesus. E eles tinham medo. Foi quando Jesus apareceu para eles depois que ressuscitou. E Jesus disse: A paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, aqueles quem os retiverdes lhes serão retidos. Mas aqui Jesus está falando, você precisa perdoar. Se você perdoar o pecado do próximo, do outro que te fez mal, você será perdoado. Mas se você não perdoar, você não será perdoado. Então você precisa perdoar para receber o perdão de Cristo, de Deus. Mas teve um discípulo de Jesus ali que não acreditou que era Jesus. Quem era esse discípulo? Tomé. Tomé só acreditou depois que viu. O Tomé não estava com eles no momento que Jesus apareceu. E os discípulos que viram Jesus falaram para Tomé, mas só que Tomé não acreditou. E Tomé falou: eu só acredito se eu ver. E foi isso que aconteceu. 8 dias depois estavam os discípulos dentro, e entre eles estava o Tomé. E Jesus novamente apareceu para eles. E Jesus falou: a paz seja convosco. Aí Tomé, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Aqui Jesus falou para Tomé, por ele não acreditar. Você que não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo. Acreditem, tenha fé. Jesus Cristo, ele vive, ele ressuscitou, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia após sua morte, num domingo de Páscoa, para nos mostrar que a vida após a morte existe. A ressurreição, a vida eterna para com Deus, para viver com Deus, com Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. E felizes são aqueles que não viram, mas creram. Esses sim serão os bem-aventurados. Feliz Páscoa, que Deus abençoe a todos. Ressurreição, vida eterna, salvação. Esse é o significado da ressurreição e da